מה טובו אוהליך יעקב משכנו. Shalom a todos. Este é o programa As Vozes da Techuvá, número 9. Meu nome é Fábio Pires, Moré Fábio Pires, e com muita alegria estamos chegando à edição número 9 desse programa. E já agradecemos a todos aqueles que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube, pelas redes sociais, demais redes sociais. Estamos presentes no Facebook, estamos presentes também no Instagram, estamos presentes aqui no YouTube. E quando nós acessamos as redes sociais, e elas são passadas sempre em todos os programas nos caracteres, vocês sabem que temos estudos, temos programações diversificadas e também um grande recurso da atualidade, os grupos de WhatsApp, e são utilizados para a disseminação da Palavra do Eterno. Estamos presentes no grupo Estudos Origens Hebraicas do WhatsApp, e os interessados podem fazer contato conosco também para mais informações, para serem incluídos nesses grupos. A tecnologia tem ajudado fundamentalmente também as prédicas e as pregações da Palavra do Eterno. Cremos verdadeiramente, e através desse programa, que muitas pessoas estão sendo beneficiadas por essa tecnologia. Hoje o mundo vive uma maneira diferente de encarar a pregação das Beserot, tanto no cristianismo quanto no judaísmo, judaísmo messiânico ou suas demais vertentes. Muitos estão, na verdade, levando principalmente o ensinamento da Torá, e nós levamos o ensinamento da Torá aliado ao testemunho de Yeshua HaMashiach. Nesse programa número 9, nós vamos continuar o que colocamos no programa número 7, se todos vocês se lembram e se acompanharam. Já agradecemos o apoio, agradecemos os comentários que temos tido no Facebook, já agradecemos também aqueles que vêm conversar conosco em particular, nos parabenizando, mas devemos ressaltar que tudo isso é feito para a honra e para a kavod, ou kevod, a majestade do Eterno. A Ele todo o poder, a honra e essa majestade, porque Ele tem nos sustentado e Ele tem feito com que esse trabalho renda frutos, e tem feito com que esse trabalho esteja subindo cada vez mais a cada edição. O programa As Vozes da Techuvá tem alcançado pessoas dentro do cristianismo, tem alcançado pessoas dentro do judaísmo messiânico e também do judaísmo nazareno. Já recebemos representantes do judaísmo nazareno aqui, vamos recebê-los de volta, vamos ter grandes entrevistas, vamos ter pessoas que estão sendo responsáveis pelo alto grau de competência doutrinária e do conhecimento do judaísmo, do conhecimento da doutrina que era praticada por Yeshua HaMashiach, e principalmente, como hoje, o testemunho de Yeshua HaMashiach será mencionado mais uma vez neste programa. Queremos deixar muito bem avisados a todos que acompanham esse programa que esse é um trabalho sério. Agradecemos também ao nosso querido e amado irmão Francisco Ben Yosef pela realização desse programa. Agradecemos também por todos aqueles que têm demonstrado interesse em nos ajudar em todos os níveis nesta obra. Não somos um grupo de incautos, muito menos um grupo de leigos. Na verdade, temos um propósito, que é o de colaborar para a disseminação da Emet, da verdade do Eterno que cremos, que está na sua Sagrada Torá, e está também dentro da mensagem dos Navim, dos profetas, dentro da mensagem daqueles que até deram as suas vidas para que hoje tivéssemos as Escrituras e tivéssemos também, inclusive, a chamada Brit Hadashah. Cremos
No cumprimento da Sagrada Torá, cremos também nos estudos e no legado da Brit Hadashah, que foi um livro escrito por judeus zelosos da Torá. E temos um compromisso de fazer com que você, ao assistir este programa, se você tiver alguma dúvida sobre a messianidade de Mashiach e Yeshua, e vivemos uma época dura, onde pessoas que outrora, professavam o testemunho de Mashiach e criam que ele levava ao eterno, e ainda leva, essas pessoas foram terrivelmente influenciadas por uma ideologia antimissionária que presta um desserviço para algumas categorias doutrinárias, para algumas religiões nesse país. Nosso compromisso aqui é provar também de que Yeshua cumpriu as mais ou pouco mais de 300 profecias dentro do chamado Tanar, e de que a Brit Hadashah, ou erroneamente conhecido como Novo Testamento, ou sim, Aliança Renovada, o nome mais adequado, foi um livro escrito pela vontade do Criador, que nos demonstra o legado de Yeshua e os escritos dos seus Talmidim, dos seus apóstolos, chamados de apóstolos. O legado de Yeshua ecoa, reverbera até os dias de hoje. Se Yeshua HaMashiach na verdade não fosse aquilo que as pessoas ou algumas pessoas dizem, ele, como nós já mencionamos, o judeu mais importante de todos os tempos, não causaria o impacto espiritual que ele causa hoje, inclusive em Israel, de 20 anos para cá. Muitos programas, muitos documentários, inclusive nas TVs de Israel, têm demonstrado a importância da figura de Yeshua. Programas esses que não chegam a atestar que Yeshua é Mashiach, que nós cremos que ele é verdadeiramente, inclusive provando através do testemunho, através do momento sobrenatural que Yeshua deu a muitas pessoas, inclusive a rabinos, ao longo dos séculos. Israel hoje está sendo impactada pela figura de Yeshua HaMashiach de maneira inegável. Agradeço a todos vocês, espero que vocês tenham um bom programa apreciando a nossa mensagem. Voltando então, esse é o programa As Vozes da Teshuvá, número 9. Nós estamos agora com um texto muitíssimo importante na continuação do programa número 7 que nós fizemos e nos apoiando em textos fantásticos do grupo Estudos Aprofundados Yeshua HaMashiach, do nosso querido e amado irmão Luiz Felipe Cavalcante. Esse grupo, ele está no Facebook, ele pode ser acessado, livremente acessado por todos, e lá vocês vão encontrar um conteúdo riquíssimo, exclusivamente acerca de Yeshua. Yeshua sendo mencionado no Tanar ao cumprir as profecias, e Yeshua HaMashiach sendo mencionado em literaturas judaicas como o Zohar, por exemplo, nas suas descrições do Zohar, do Livro do Esplendor, o livro cabalista mais importante e utilizado por todos aqueles que estudam essa tecnologia, essa ferramenta para a compreensão da Torá, ele sendo mencionado em Midrashim, sendo mencionado através de rabinos que inclusive se renderam ao seu testemunho. Fica então a dica para que todos nós possamos acessar esse grupo. E o texto que nós vamos utilizar hoje chama-se Isaías 53, na visão dos rabinos mais antigos. Você vai se surpreender com o que nós vamos narrar, e você vai se surpreender com as revelações através dos relatos de alguns rabinos importantíssimos na história de Israel. Fontes e relatos que nem mesmo nossos irmãos judeus ortodoxos sabem ou conhecem estes importantes veículos que vão trazer informações para todos nós. Que esse programa possa impactar, na verdade, a todos aqueles, principalmente, que não têm o testemunho de Yeshua, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão passar por mim. Abre aspas, a interpretação judaica tradicional entende a passagem como uma referência ao Mashiach, ao Messias, como é claro, fizeram os primeiros seguidores de Yeshua, que criam ser Yeshua o referido Messias.
Não foi senão no século XII que surgiu a opinião de que o servo aqui se refere à nação de Israel, opinião que se tornou dominante no judaísmo. Fecha aspas. Essa menção é de Charles C. Ryrie, PhD, no comentário sobre Yeshayahu 52, versos 13 e 53, versos 12, da fonte da Bíblia Anotada, página 905. Mencionamos no programa 7 uma análise sobre Yeshayahu 53 e hoje estamos na continuação do conteúdo desse texto tão controverso que pode hoje trazer uma colaboração para que você possa, de repente, bater o martelo, como falamos secularmente, e se render à ideia de que Yeshayahu 53 fala não sobre Israel, mas sobre Mashiach. Porém, por mais de 1000 anos, desde que surgiu o judaísmo rabínico, a vasta e absoluta maioria dos rabinos cria que esta passagem dizia respeito ao Messias e não ao povo de Israel. Essa interpretação começou com Rashi no século XII, diante das enormes atrocidades e extermínios que vinham sendo praticadas naquela época contra o povo judeu, pela Inquisição Católica Romana. Obviamente, Rashi viu a necessidade de se desvincular desta profecia sobre Mashiach daquele Messias romano a quem os católicos diziam seguir e não seguiam, em nome de quem suas famílias estavam sendo mortas. Para uma audiência judaica naquela época, admitir que essa passagem se referia ao Messias seria como assumir a culpa por sua morte. Por isso que é necessário entendermos o que levou um erudito como Rashi a fugir da correta interpretação de todos os rabinos anteriores que falavam que se tratava do Messias e plantaram uma outra interpretação totalmente desconectada do seu contexto. Pois o mesmo Yeshayahu, que sempre acusa o povo de ser pecador, cheio de iniquidades, idólatra, adúltero e ganancioso, não ia abruptamente mudar o seu discurso constante em seu livro, e no único capítulo começar agora a chamá-lo de povo justo, sem pecado, que nunca cometeu injustiça, etc. Bem, nós temos, na verdade, algumas passagens de alguns rabinos falando sobre isso. Nos mistérios do Rabi Shimon ben Yochai, no Midrash, encontramos, abre aspas, e Armilaus se unirá à batalha contra o Messias, o filho de Efraim, no portão oriental. E o Messias, filho de Efraim, morrerá lá, e Israel pranteará por ele. E depois o santo revelará a eles o Mashiach, filho de Davi, a quem Israel vai querer apedrejar, dizendo, tu falas falsamente, o Messias já foi morto e não há outro Messias que se levante após ele. E assim o desprezarão, como está escrito, desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Mas ele voltará e se esconderá deles, de acordo com as palavras, como um de quem os homens escondem o rosto. Bem, nos séculos posteriores, esta interpretação continuou sendo a interpretação judaica. O rabino caraíta Yafet ben Ali, na segunda metade do século X, diz, quanto a mim, abre aspas, estou inclinado juntamente com Benjamin de Nehawend a considerá-lo como aludindo ao Messias, que se inicia com uma descrição de sua condição no exílio, desde o seu nascimento até sua ascensão ao trono, pois o profeta começa falando que ele está sentado numa posição de grande honra e então volta a relatar tudo o que lhe acontecerá durante o cativeiro. Ele nos dá a entender, portanto, duas coisas. Em primeiro lugar, que o Messias só irá atingir o seu mais alto grau de honra após longas e severas provações. E em segundo lugar, que estas provações lhe serão enviadas como uma espécie de sinal, de modo que ao se encontrar sob o jugo de infortúnios e permanecer puro em suas ações, ele possa saber que é o desejado. Com as palavras, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Querem dizer que as dores e as enfermidades pelas quais ele passou eram merecidas por eles, mas que ele as suportou em seu lugar. Um breve comentário aqui. Exatamente, na verdade, o rabino caraíta Yafet ben Ali justifica a descrição de Yeshayahu 53
por este ser um homem e não a nação de Israel. Temos uma descrição, na verdade, física e espiritual, um sentimento de um homem, não de uma nação. Concorda então o Rabino Karaita, na verdade, com a interpretação de que Yeshayahu 53, Isaías 53, se refere ao Messias. Bem, o povo merecia de Adonai um castigo muito maior do que o que recebeu, mas não sendo suficientemente forte para suportar isso, Adonai nomeia seu servo para levar os pecados deles, e ao fazer isso, torna o castigo deles mais leve, a fim de que Israel não fosse completamente exterminado. E Adonai fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O profeta não quer, com avon, dizer iniquidade, mas punição para a iniquidade. Como na passagem que nós temos em Bamidbar, em Números 32, verso 23, que diz: sabei que o vosso pecado vos há de achar. Na sequência, o Rabino Moisés, o pregador do século XI, escreveu em seu comentário sobre Bereshit, sobre Gênesis, na página 660 de uma de suas obras. Abre aspas. Desde o princípio, Adonai fez uma aliança com o Messias, Ben Yosef, com Mashiach Ben Yosef, e disse-lhe: meu justo Messias, aqueles que são confiados a você, o pecado deles te trará um jugo muito pesado para você suportar. E ele respondeu: eu aceito de bom grado todas essas agonias, a fim de que nenhum de Israel seja perdido. Imediatamente, o Messias aceitou todas as agonias com amor. Como está escrito, ele foi oprimido e afligido. Um breve comentário. Yeshua é chamado de pastor, e ele também nos fez uma promessa de que nenhuma das suas ovelhas seriam perdidas. Isso bate com a referência daquilo que Yeshua disse. E ele mesmo disse: eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Em mais uma sequência de mais um proeminente rabino de Israel, Lekar Tov, do século XI, no Midrash, rabinos judeus que podiam estar ou não em Israel, queremos dizer. Então Lekar Tov diz, abre aspas, e que seu reino de Israel seja exaltado nos dias de Mashiach, de quem se diz: eis que meu servo prosperará, será exaltado e elevado, será muito sublime. Bem, Yalkut Shimeon, que é atribuído ao Rabi Simeon Kara do século XII, diz, em Zacarias 4, versículo 7, o rei Messias é maior que os patriarcas, porque é dito: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e muito sublime. Essa menção está, na verdade, em Yeshayahu 52, verso 13. Gersônides, filósofo e talmudista judeu, que viveu entre 1288 até 1344 de nossa era, sobre Deuteronômio Devarim 18, verso 18, diz, abre aspas, de fato, o Messias é o tal profeta como se afirma no Midrash do verso, veja, meu servo prosperará. Menção de Yeshayahu 52, verso 13. Bem, Moshe, pelos milagres que fez, trouxe uma única nação, a adoração do Eterno. Mas o Messias vai chamar todos os povos à adoração de Adonai Elohim. Agora, um dos maiores pensadores, rabinos do mundo judaico, Nachmanides, o rabino Moshe ben Nachman, do século III da nossa era, afirmou: supõe-se que a visão correta com relação a esta paraxá venha através da frase meu servo, que significa todo Israel. Contudo, como opinião diferente adota-se pelo Midrash que isso se refere ao Messias. É necessário que expliquemos de conformidade com a nova opinião lá mantida. O profeta diz o Messias, o filho de Davi, sobre quem o texto fala, nunca será conquistado nem perecerá pelas mãos dos seus inimigos.
E de fato o texto ensina isso claramente. Pelas suas pisaduras fomos sarados, por causa das pisaduras pelas quais foi humilhado e angustiado, ele nos curará. Adonai nos perdoará por sua justiça, e seremos curados tanto de nossas próprias transgressões, quanto das iniquidades de nossos pais. Ora, não somos nós que estamos dizendo isso? É o próprio Rabino Nachmanides, Rabino Moshe ben Nachman, extremamente respeitado dentro do mundo judaico e estudado dentro das yeshivot, das escolas de Torá, até hoje. Diríamos o quê? Que este rabino está equivocado? Que em algum momento de sua vida ele foi tomado por alguma insanidade que o deixou com alguma deficiência mental, ou que algum espírito maligno o atormentava para dizer que Yeshayahu 53 se referia ao Messias? O que podemos dizer sobre isso? Podemos afirmar claramente que vários rabinos do passado, inclusive os de hoje, pois o programa As Vozes da Teshuvá vai trazer rabinos de hoje, como Yosef Kaduri, que revelou em 2006, no leito de sua morte, na verdade, o nome do Mashiach, a qual ele mesmo dizia que tinha contato. Poderia o povo judeu, poderia os sábios que nós temos hoje, até hoje inclusive, os proeminentes rabinos do Canadá, dos Estados Unidos, o mundo ortodoxo da Inglaterra, da Austrália, os rabinos proeminentes também da Alemanha ou da Rússia, ou até mesmo rabinos proeminentes, grandes estudiosos do nosso país, dizer que esses homens estavam equivocados ou que alguma obra manipulatória pudesse levá-los ao engodo, ao erro? Obviamente que não. E vamos trazer mais narrações, e ficamos muito felizes por fazer isso. E sabemos que o Eterno revela aos seus a sua emet, a sua verdade. Na continuação, Rabino Moshe ben Nachman também explica, abre aspas, a dor de Mashiach resultará em nos corrigirmos, pois, devido ao mérito dele, Adonai nos perdoará e seremos curados de nossas transgressões. Fecha aspas. Abravanel, o grande Yitzhak Abravanel, que se refugiou na Grécia, e que viveu entre 1437 a 1508, fez uma declaração que é particularmente significativa, pois, segundo sua visão pessoal, não era a respeito do Messias que Isaías estava falando. Quanto a Isaías 52:13 até Isaías 53:12, ele declarou. A primeira questão é saber a quem ele, Isaías, se refere. Os instruídos entre os nazarenos o aplicam ao homem que foi crucificado em Jerusalém, no final do segundo templo, e que, segundo eles, era o filho de Elohim, que tomou carne no seio da Virgem, como se afirma em seus escritos. Mas Yonatan ben Uziel interpreta no Targum como referente ao futuro Messias. Este é também a opinião de nossos próprios homens instruídos na maioria de seus discursos rabínicos, Midrashim. Estamos trazendo aqui até uma opinião diferente para testarmos a idoneidade do programa. Havia entre eles, na verdade, no caso do que Abravanel colocou, uma diferença de visão. Mas Yitzhak Abravanel ainda se referia a Yeshayahu 53 como conteúdo principal, Messias, o Mashiach. Bem, temos mais um grande rabino, Avraham Farisol, que viveu de 1451 a 1526, também de nossa era. Abre aspas. Neste capítulo parece haver umas semelhanças e umas alusões consideráveis ao ministério do Messias cristão, entre aspas, e aos eventos que são aplicados para ter acontecido com ele, o Messias, de modo que nenhuma outra profecia deva ser encontrada ou aplicada tão bem, e ao assunto de que pode, assim, imediatamente lhe ser conferido. Al-Shir, um cabalista do século XVI, vai explicar, abre aspas, o Messias aceita seu sofrimento de bom grado, com amor pelo povo judeu e toda a humanidade, e que quando finalmente o Messias se revelar, nós nos daremos conta de que ele escolheu sofrer. Compreenderemos então
quantos esforços ele investiu suportando o sofrimento da geração. Fecha aspas. Um breve comentário: é atribuído verdadeiramente a Yeshua que ele levou os nossos pecados sobre si. E é isso realmente que Al-Shir, um grande cabalista do século XVI, está citando. Ele não cita que seja Yeshua, mas ele cita as características de que Yeshayahu 53 se refere ao Mashiach, e de que, nas suas próprias palavras, ele investiu suportando o sofrimento da geração. A nação de Israel estava caracterizada por pecados enormes. A destruição do segundo templo se deu por causa do pecado, por causa do Lashon Hará também, entre outros problemas. E o Eterno decidiu assim permitir que o segundo templo fosse devastado, fosse destruído. O próprio Yeshua colocou isso como um ato profético. Ele predisse realmente a destruição do templo. E se isso foi predito, é porque havia algo extremamente especial em Yeshua HaMashiach. Bem, esse é o programa As Vozes da Teshuvá, e a edição número 9 fica por aqui, sabendo que temos muito ainda para falar sobre Yeshua. Segundo os nossos cálculos, temos pelo menos, e para a alegria de muitos, 15 programas para falar sobre Yeshua HaMashiach, que faz parte da nossa fé. Isso vai alavancar a você, que em algum momento de sua vida teve dúvidas da messianidade de Yeshua. Em algum momento foi colocada em você uma semente de dúvida. Em algum momento, para que você possa, se você não crê mais no testemunho de Yeshua, que você possa despertar do que chamamos de sono da morte. E muitos vivem isso no Brasil. Sabemos verdadeiramente que Yeshua se revela pelo sobrenatural, como se revelou a mim, que já cria em Yeshua. Mas através do sobrenatural, e conheço várias outras pessoas, e conheço judeus também, que têm um testemunho de Yeshua, também revelado pelo sobrenatural, dessa grande obra que o Eterno tem feito através do seu povo. Quando todas as pessoas conhecerem a Yeshua em todo o globo, verdadeiramente Mashiach virá. Nós cremos nisso. O povo judeu pede a volta de Mashiach. O povo judeu faz tefilot em frente ao Kotel, por exemplo, para que Mashiach venha. E o Eterno leva tudo isso em consideração, leva essa bela kavaná, nossos irmãos judeus, nesse sentido. Em breve Mashiach voltará. Cremos que ele será uma pessoa, respeitamos outras vertentes que dizem que será um sistema espiritual, que não será necessariamente um alguém, uma pessoa em si. Mas cremos que a era messiânica já foi decretada pelo Eterno. Estamos apenas aguardando alguns eventos neste mundo que preencherão o cumprimento das profecias que estão no livro de Daniel, por exemplo, no Tanar, e que permeiam as profecias do livro de Risgalos, ou Geliana, ou como muitos chamam, do livro de Revelações ou Apocalipse. Agradecemos por vocês terem assistido esse programa e colaborem também com esta obra, em todos os sentidos, através de suas tefilot, orações, através de ajuda, de motivação, de empenho e também através de maneira financeira. Esse trabalho precisa continuar, precisamos trazer pessoas para estarem conosco, para engrandecer o programa, para tratarem de muitos assuntos. Teremos, na verdade, alguns custos, nós precisamos falar isso também, é importante, mas tudo é revertido para que o reino do Eterno seja estabelecido nessa terra. Agradecemos também a todos aqueles irmãos, todas as congregações judaico-messiânicas que têm um trabalho excelente na internet, no Facebook, no Instagram, em grupos de WhatsApp. Todos esses trabalhos devem ser valorizados, devem ser também mencionados. Que o Eterno abençoe a todos vocês em nome de Yeshua HaMashiach. Bem, voltamos com a nossa mensagem final no programa As Vozes da Teshuvá, número 9. E a gente sempre gosta de trazer algumas obras para que vocês possam apreciá-las. E, na verdade, isso tem feito parte da minha vida. É uma atitude que eu vejo de
grande enriquecimento cultural, social e espiritual. Bom, eu trago da minha biblioteca particular a obra O Teu Povo Será Meu Povo, de Don Finto. Bem, Don Finto serviu, na verdade, como pastor na Belmont Church, em Nashville, no sul dos Estados Unidos, por mais de 25 anos. Ele continua a servir e envolver-se ativamente na comunidade dos judeus que creem em Yeshua, tanto nos Estados Unidos quanto em Israel. Don e sua esposa Martha têm 3 filhos, eles possuem netos também e eles moram em Tennessee. Bem, essa obra traz, na verdade, o que muitos gentios cristãos, vamos colocar assim, veem o cristianismo como substituto do judaísmo e Israel como algo além do plano do eterno. Não há substituição, nós sabemos disso, o cristianismo não veio para substituir, não é, a doutrina de Isaac, Abraham e Yaakov, e jamais demos isso a entender no programa, mas nós temos algumas obras como essa que traz, na verdade, o enriquecimento, o ponto de quando um cristão pode verdadeiramente reconhecer, ainda que possua questões doutrinárias errôneas, passado pelo sistema católico protestante, mas que pode fazer com que ele nasça, venha para Teshuvah, que é aquilo que nós verdadeiramente defendemos. Defendemos que a Torá foi dada para todos. A Torá tem como nação de Israel a detentora, a guardiã da Torá, a guardiã da sagrada instrução do Eterno, bendito seja Ele, e que isso seja levado para todas as nações e que isso seja levado, na verdade, para os cristãos, vamos colocar assim em primeiro lugar, para que haja essa consciência do retorno a Jerusalém, da realização plena da Teshuvah. São obras que ajudam, então, o teu povo será o meu povo, como Israel, os judeus e a chamada igreja do cristianismo, se unirão nos últimos dias. Fatos proféticos importantíssimos para o tema das profecias, das últimas profecias que permeiam, como dissemos, o livro de Apocalipse. Bem, depois, o livro Respondendo Objeções Judaicas contra Yeshua, aqui está marcado contra Jesus, volume 1. Então, objeções gerais e histórias do autor Michael L. Brown. Nós defendemos verdadeiramente, eu defendo muito isso, de que nós precisamos ter um embasamento das coisas que nós estamos falando. A internet sofre de um mal muito grande, de pessoas pouco preparadas para debates, pouco preparadas para discutir questões doutrinárias baseadas em seus achismos ou baseadas em partes de estudos de internet, por exemplo, que não representam, o que nós conhecemos como uma abrangência geral e total do que é o judaísmo, do que é até mesmo o cristianismo, do que é a essência de Mashiach, do que é aquilo que os rabinos falam sobre o judaísmo, aquilo que os rabinos messiânicos falam sobre Yeshua e assim por diante. Precisamos ler, precisamos estudar. Vivemos num país onde isso é muito deficiente e onde, infelizmente, muitas pessoas se atêm a conceitos em terrenos das quais elas não conhecem. Esta obra, na verdade, traz todas as objeções, principalmente colocadas pelo rabinato ortodoxo, contra a figura de Yeshua HaMashiach, explicando verdadeiramente, dentro do Tanar, dentro de pesquisas arqueológicas, inclusive, sobre a figura de Yeshua. Por exemplo, Moshe Rosen, que é o fundador do movimento Jews for Jesus, ele diz, abre aspas, a forma de pensar do Dr. Brown, o autor do livro, é incisiva e direta, ela vai ao ponto. Sua habilidade de explicar temas difíceis com clareza é impressionante. Ele certamente será aclamado como um novo especialista em apologética judaico-messiânica. O grande apresentador Sid Roth, que possui programas numa cadeia de televisão dos Estados Unidos, e nós reconhecemos ele através dos programas de YouTube, diz, abre aspas, precisávamos desesperadamente desse livro. Sid Roth, que é fundador e presidente da Messianic Vision, chamada Visão Messiânica nos Estados Unidos. Obras como essas, respondendo a
objeções judaicas sobre Yeshua e o teu povo será o meu povo, podem na verdade lhe dar base para o conhecimento, em primeiro lugar, da essência de Yeshua, da nação de Israel e o conhecimento também das coisas de Adonai. Bem, fica aqui então a nossa dica literária, 2 livros importantíssimos. Esperamos que vocês possam aproveitar e desejamos a todos grandes bênçãos por parte da Adonai Elohim. Esse trabalho tem sido feito com carinho, com amor e com dedicação. Que o Eterno abençoe a todos vocês em nome de Yeshua HaMashiach. Ohalecha Yaakov Mishkenotecha Yisrael Matovu Ohalecha Yaakov Mishkenotecha Yisrael